Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Amém. Louvamos ao Senhor por mais este culto, por mais esse momento que Ele preparou para que estivéssemos juntos, e celebrando, glorificando o nome dEle. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de mais um culto, poder estar compartilhando a palavra. Quarta-feira estive aqui também ministrando, e hoje o Senhor preparou, e eu creio que algo o Senhor tem para nós, amém? Ele tem ministrado ao meu coração, e aquilo que Ele ministrou ao meu coração, em oração, em busca, eu quero hoje compartilhar com vocês. Fala para quem está do seu lado assim: abre o teu coração, abre os teus ouvidos, deixa o Senhor falar com você, amém? Nesta manhã, louvado seja Deus. Em setembro do ano passado, não sei se foi dia 9 ou dia 10 de setembro, foi no sábado de 2023, eu saí com os meus filhos. Sábado é dia que eu costumo ir fazer mercado, às vezes precisa de alguma coisa na cidade, porque durante a semana, ano passado eu não tinha muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu tenho tempo, mas o ano passado eu não tinha. E nesse dia eu saí com os meus filhos, fomos na cidade, estavam os 3 comigo. Eu me lembro que na volta nós paramos aqui no supermercado Dia, e fui para casa. E naquele dia a Giovana queria brincar de barraca. Então nós temos uma barraca de acampamento, e o Sérgio armou a barraca lá no quintal, cabe 7 pessoas na nossa barraca. E nós fomos brincar com ela e acabamos dormindo lá. Passamos a tarde ali, aí colocamos ventilador, colocamos televisão, fizemos ali, montamos e fomos brincar com ela. Eu, Sérgio e a Giovana, e passamos a tarde, fiz pipoca. E com isso eu desliguei o celular e eu não vi o celular. Mas naquela tarde, não vi nem à tarde nem à noite. É uma coisa até difícil, porque eu sempre estou recebendo mensagens, estou sempre atendendo pessoas. Mas naquele dia eu desliguei e nós acabamos dormindo ali. Quando foi de madrugada, umas 3h30, 4 horas, eu acordei. E aí eu peguei o celular, porque faziam horas, a tarde toda, a noite, eu peguei o celular. E quando eu peguei o celular, tinha muitas mensagens no grupo da nossa família, da família da minha mãe. E eu olhei, na hora que eu cliquei, estava todo mundo ali. Não, mas ninguém sabe onde ela está, como é que foi, não sabe como é. Aí até que vem a mensagem da minha irmã falando assim: gente, ela está muito mal. Ela está muito mal, ela está em coma, ela está... E aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Quem que estava em coma, o que tinha acontecido, por que a família estava... E ninguém, como eles sabiam que... Naquela época o Sérgio estava ainda um pouquinho assim, debilitado, ninguém me ligou, e nem ligou para o celular dele, no meu, eu estava longe, não ligaram para o celular dele, nem para o das crianças, ninguém avisou a gente. Mas, naquele sábado, havia acontecido um acidente com a minha tia. E aqui, em frente ao supermercado Dia, ela saiu de manhã. Minha tia, sempre, desde que meus avós faleceram, ela mora sozinha ali na casa da família. E a vida inteira morou ali. E ela saiu para poder comprar ração para o cachorrinho dela, para a cachorrinha, aqui do outro lado. E quando ela estava voltando, os carros pararam. No sábado, os carros pararam. E veio um motoqueiro que não parou. Ela estava na faixa de pedestre, ali em frente ao supermercado Dia. E quando o motoqueiro passou, quando eu vi o vídeo, gente, é algo assim, é chocante de ver. A velocidade com que ele vem e a forma como ele atinge a minha tia. E ali, então, ela sofreu um politraumatismo craniano grave, ela quebrou a perna, ela teve trinco, quebrou na face,
teve hemorragia cerebral, foi algo assim muito sério. Perdeu muito sangue, então ela teve um choque que eu não sei, mas cadê a doutora? Acho que ela estava hipovulêmico, alguma coisa assim, se eu não me engano, por conta de perder muito sangue. E quando eu vi a mensagem no celular, gente, aconteceu algo assim que nunca tinha acontecido comigo. O meu organismo reagiu e eu tive uma cólica. E na hora que eu vi a mensagem, que eu entendi o que tinha acontecido, e eu liguei para minha mãe, daí de madrugada mesmo, aí minha mãe falou assim, a gente não quis ligar para você por conta da situação do Sérgio, mas aconteceu, a tia está muito mal, e... Gente, o meu corpo entrou em colapso, sabe? Eu tive uma reação, assim, terrível. E eu desenvolvi, então, a partir daquele dia, uma aceleração cardíaca. O choque que eu levei com aquela situação, porque a minha tia, ela é minha mãe, ela me criou. Quando meu pai foi servir, né, para a aeronáutica, meu pai foi servir no Paraná, em Foz do Iguaçu, a minha tia foi junto. E então, ela que dormia comigo e com a minha irmã. Ela cuidava da gente, né? Tinha minha mãe, claro, mas ela estava ali o tempo inteiro. Então, eu cresci, ela era minha mãe. Então, receber aquela notícia. Depois, quando eu fui ao hospital vê-la, eu não a reconheci, por conta de como a batida foi muito forte. Ela bateu no chão, né? O rosto dela ficou completamente deformado. E os médicos não davam nenhuma esperança para a gente, porque ela tinha um coágulo, o traumatismo era muito grave, e então ninguém falava para a gente, olha, ela vai melhorar, nenhum médico. Então ela ficou em coma por alguns dias, e a primeira boa notícia foi quando eles falaram que ela não precisaria de dreno, que o organismo dela estava absorvendo o coágulo. Mas ainda assim eles não garantiam nada. E com isso, com esses dias, eu comecei a ter esse disparo no meu coração. Eu dormia, e dormindo, a partir daquele momento, eu sentia o meu coração disparava. Eu acordava com... depois me falaram que isso é uma ansiedade, né? Um tipo de ansiedade, mas do nada o meu coração disparava, e eu comecei então a pedir a Deus que me ajudasse, porque nós não sabíamos quanto tempo aquela situação ia demorar. Ela ficou uma semana em coma, e depois eles começaram a tirar a sedação. E, graças a Deus, a gente teve a segunda vitória, que ela não estava dependente, ela estava conseguindo ter respiração, né? Porque quando atinge, a cabeça pode a pessoa perder e ter que ficar no respirador. E a gente começou, então, a ver, assim, ela acordar. Então, a primeira vitória foi quando o olho dela abriu. Só que o olho da pessoa que tem transtorno, ela fica parado. E, gente, que angústia que é isso. Todos os dias ir lá no hospital... e ver a pessoa ali, está ali, mas parada, dia após dia. Aí depois ela começou a se comunicar com a gente falava com ela, ela apertava a mão. E a gente começou a glorificar, eu glorificava a Deus todos os dias, porque ela começou a apertar a mão. E assim foi indo, foram muitos dias nessa situação, até que ela foi para o quarto, ainda sem falar. E a minha ansiedade, vamos dizer assim, eu queria que ela falasse o meu nome. Eu queria ouvir ela falar. Eu queria ouvir, mas foram mais muitos dias sem a gente ouvir a minha tia falar. E ela estava completamente paralisada do lado direito. Ela não falava. E a minha tia era uma pessoa ativa, ela morava sozinha, ela trabalhava, era secretária de escola. Secretária lá da escola, lá na Tamandaré, na escolinha da Tamandaré, quase 30 anos trabalhando lá. E eu comecei a pedir a Deus que eu precisava. Eu tinha fé, que eu falo para vocês, eu tenho muita fé. Eu tinha esperança,
Mas eu precisava aquietar meu coração. Vocês estão entendendo? Amém? Eu precisava, porque eu estava com meu coração inquieto. E essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela veio até mim nesse momento. Eu tenho assim, irmãos, eu aprendi com o Senhor, em cada momento da minha vida, em buscar em Deus palavra. Palavra para o momento em que eu estou vivendo. E ao longo desse ano, né, que foi agora, mês passado fez 1 ano. Porque a gente passou por diversos desafios. E ao longo desse ano eu fui pedindo ao Senhor para me dar descanso. Eu precisava descansar. Eu sou uma pessoa muito ativa. A minha personalidade é colérica. Eu sou ativa, eu sou de resolver, de fazer. E eu estava numa situação aqui que eu não tinha o que eu fazer. Eu só podia orar, confiar em Deus, entregar nas mãos do Senhor. Mas eu precisava aprender a descansar, que foi uma coisa que eu sempre lutei com isso. Eu não sou de descansar. O Sérgio me traz equilíbrio, ele sempre me trouxe equilíbrio, porque ele é muito tranquilo, ele é de descansar. E a vida inteira eu ouvi ele falando para mim assim, descansa, descansa, você não descansa nem dormindo. Eu vejo que você está dormindo, mas você está aí, você não descansa. E é verdade, gente, é uma coisa que eu tive que pedir para Deus e peço até hoje, para aprender a descansar. E o Senhor foi ministrando, porque eu não sabia como era o caminho, quanto tempo. A minha tia veio para casa, teve alta, e ela veio para casa com o lado direito paralisado, ela veio para casa sem falar, totalmente dependente da gente, e a gente começou, então, eu, minha mãe, minha irmã e minha prima, nós revezávamos ali. Eu tinha o Sérgio e eu tinha ela, porque eu também tinha o meu dia de ficar, de dormir com ela, que a gente nem dormia, porque ela estava usando fralda. Enfim, foi todo um processo que a gente viveu esse ano, no início desse ano de 2024 com ela, dezembro, janeiro, e aí com a fisioterapia, com o processo, e com muita oração, o Senhor foi trazendo ela de volta. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a minha tia falar foi o dia que eu cheguei e eu falei assim para ela assim, tia, eu posso orar por você? E ela com o olho meio parado ainda, ela falou assim, pode. Gente, como eu celebrei aquele pode, sabe, o ouvir a voz dela. E aí ela foi, outra celebração foi quando ela falou o meu nome, que ela falou Mone. Eu falei, Deus, ela está voltando. E a gente foi caminhando, a gente foi. E o Senhor foi me dando esse descanso. Eu fui aprendendo com isso. Foi um ensino muito grande para a minha vida, porque o tempo era dele. Era do jeito dele, da forma dele. E Deus foi fazendo, foi fazendo. E eu falei, Senhor, um dia o Senhor me dá a oportunidade de testemunhar na igreja sobre isso, porque ela sofreu um acidente no sábado, no domingo eu estava aqui de manhã, e a igreja, a Carisma orou por ela, vocês oraram, nós oramos, o pastor Vanderlei orou, e eu queria chamar ela aqui, ela está aqui, né? Vem cá, tia. Ela levanta, ela anda, ela fala. Gente, Deus ouviu nossas orações. Está aqui. Nós viemos hoje agradecer a Deus. Viu? Falei para ela, tia, eu posso contar? Ela falou, pode. Falei, vamos agradecer a Deus. Né? E algo que esse acidente trouxe para a vida dela foi Jesus. Né, tia? Jesus. Ela me liga, gente, porque agora ela é nossa criança, né? Tem algumas sequelas neurológicas, porque se você vê a tomografia dela, do cérebro, você vê muitos pontos apagados, né? Por conta da batida da cabeça. Então, são muitos pontos que até se perderam, o médico falou. Mas nosso cérebro, gente, o ela andar, ou ela falar, ela faz bolo todo sábado para a gente tomar café no domingo, todo sábado. Aí ela faz o bolo e põe lá no grupo. A foto do bolo, tira a foto, põe no grupo da família. Já fiz o bolo. Tá pronto. Ri de tudo, é uma alegria. Ontem eu fui tomar café com ela,
gente passa a tarde rindo. É uma criança, minha criança. E eu louvo a Deus por isso. Que o Senhor deu. O Senhor deu. O Senhor trouxe de volta, gente. Porque quando nós chegamos lá, realmente o estado, se vocês lerem os relatórios médicos, ninguém diz. Mas o Senhor trouxe. Fala obrigado para a igreja. Obrigada. Isso. Obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Vamos aplaudir o Senhor? Deus abençoe, viu, tia? Eu te amo. Desce lá. Ajuda ela aqui, Peterson. Isso. Vai para academia, viu, gente? Toda terça, toda quinta vai para academia. Agora não trabalha mais, né? Então, Deus é bom. E eu quero falar com vocês hoje a respeito da gente descansar em Deus. Descansar no que Deus faz. Descansar no trabalhar de Deus. Descansar. Salmos 37. Aleluia. Salmos 37. Ele diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração, e Ele fará o que for necessário. Ele fará a sua justiça brilhar como a luz. Mostrará claramente a todos que você está com a razão. Descanse no Senhor. Espere pacientemente pela sua ação. Não se incomode com o sucesso. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que planejam o mal. Amém? Palavra de hoje: descanse em Deus. Você pode falar para esse irmão, para essa irmã, para esse querido, para essa querida que está do seu lado: descanse em Deus. Descanse em Deus. Como é difícil descansar, né, amados? Como é difícil. Algumas pessoas têm esse dom, mas a grande maioria não. Mas é algo que nós temos que aprender. A palavra descansar, olha o que ela significa no dicionário: livrar-se de atividade cansativa ou de estado de fadiga. Isso é descansar. Livrar-se. Livrar-se da atividade cansativa ou do estado de fadiga. Proporcionar ou obter tranquilidade. Livrar-se de apreensão. Livrar-se de receio. Livrar-se de preocupações. Acalmar-se. Serenar-se. Isso é descansar. É trazer tranquilidade, é estar, né, com a sua alma tranquila, serena, calma. A Bíblia nos fala sobre o descansar. E foi esse estudo que eu fiz ao longo desse tempo, caminhando com a minha tia, caminhando, né, com a minha família, porque toda a família foi atingida com essa situação. Mas eu vi algo de Deus tremendo, porque Deus trouxe reconciliação na família, Deus trouxe comunhão. Houveram situações que foram, que o Senhor trouxe de bênção para a minha família, através desse problema tão terrível, através desse acidente. E durante esse período, eu fui pedindo ao Senhor: faz a minha alma descansar, Senhor. Faz a minha alma confiar no que o Senhor está fazendo. Né? Mesmo no período em que ela estava em coma e que os médicos falavam que não tinha jeito, eu pedia: Senhor, me dá descanso para eu aceitar aquilo que o Senhor fizer. Eu orava pedindo: Senhor, livra ela. Mas a situação dela era tão ruim, o rosto dela ficou tão... ela não tinha essa fisionomia, era outra pessoa.
E eu falava, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas me faz descansar. E aí o Senhor me mostrou na palavra que o descanso, né, coisas que eu posso aprender. Existem diversos versículos, eu separei 3 aqui para nós meditarmos nessa manhã, amém? Então, o que eu aprendo na Bíblia sobre o descanso? O que eu posso aprender na palavra de Deus sobre o descanso? A primeira coisa que eu aprendi, que o descanso vem de Deus, amém? O descanso vem de Deus. Salmo 62, 1 diz assim, eu pedi para o Renan colocar 2 versões, porque eu achei linda, né, as 2 versões. A primeira, na NVI, diz assim, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Queridos, quantas e quantas vezes a nossa alma está agitada, situações, problemas, notícias como foi que eu recebi e que a minha alma se agitou. Eu estou aqui confessando para vocês que eu fiquei atordoada. Situações da família, com filhos, quantas e quantas coisas acontecem, financeira, que tiram a nossa paz, que tiram a nossa tranquilidade, que não nos deixam serenos, pelo contrário, nos deixam mais agitados. Mas a palavra de Deus diz que a minha alma descansa somente em Deus. É dele que vem o descanso. No Salmo 62, 1, em outra versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó, somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Ele relaciona descanso a paz, né? Na NVI coloca a palavra descanso, mas na nova tradução da linguagem de hoje diz que somente em Deus eu encontro paz, e é o que nós precisamos, amém? Nós precisamos da paz, e essa paz vem de Deus, é dele, o descanso vem dele. O verdadeiro descanso é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Há descanso nele, amém? Não importa qual situação nós estejamos passando, nele nós podemos encontrar paz, dele vem, somente nele. Eu posso tentar encontrar esse descanso em diversas situações. Veja bem, se o meu corpo físico está cansado, né? Se eu for para a praia, que eu estou precisando, faz 3 anos que eu não vou para a praia, gente. Nossa, meu corpo está precisando. Eu estou, assim, desejosa de ir lá e ouvir o barulhinho do mar. Deus vai preparar, né? O meu corpo físico descansa, mas a minha alma, ela só descansa em Deus. Vocês estão entendendo? O meu corpo físico, se eu estiver muito cansada, eu deito na minha cama, durmo uma boa noite de sono, o meu corpo físico descansa. Mas quantas e quantas vezes o nosso corpo físico descansa, mas a nossa alma ainda está agitada, porque não é em Deus, é somente nele. O salmista, ele entendeu isso, que o descanso vem de Deus. O descanso vem de Deus. Mesmo em meio às pressões da vida, nossa alma encontra paz quando colocamos a nossa confiança nele. Amém? Então a primeira coisa, o descanso vem dele. Fala para quem está do seu lado, descanso, o descanso vem de Deus. Fala assim para ele, você pode descansar. Você pode descansar em Deus. Eu tinha muita dificuldade em descansar. Eu falo, eu já melhorei, né, Sérgio? Ele balançou a cabeça assim. Porque eu achava que eu não tinha o direito de descansar, que se eu parasse, eu estava errada. Olha que coisa terrível. Eu não sei se sou só eu acho que tem mais algumas outras pessoas que são assim, não, eu não posso parar, porque se eu parar, pode acontecer tal coisa, ou se eu descansar, e não é assim. Aí eu estou falando tanto de descanso físico, quanto de descanso de alma, porque nem no físico eu não parava. Então a gente precisa entender que não é vergonha você descansar, não está errado você descansar. Pelo contrário, é necessário a gente aprender a descansar. Teve uma época que a gente tinha autoescola, lá em São Paulo, eu e Sérgio, e nossa, tinha tanto problema, que lá me tirava mesmo sono. Né, organizar a empresa, funcionário, enfim, todas as situações que demandavam.
E eu vi o Sérgio dormindo, gente, eu ficava com raiva. Nós éramos sócios, e ele dormia. Eu estava com um monte de problema, um aluguel caríssimo. A nossa autoescola ficava na Avenida São João, em São Paulo. Imagina, naquela época, algum lugar de 2000, isso eu estou falando de ano 2000. É um absurdo, era uma coisa assim, 3 carros, 2 motos, 5 instrutores para poder comandar, organizar. Gente, eu passava a noite sem dormir, organizando coisa, aluno, e ele dormia. Tinha dia que eu acordava ele de madrugada e falava assim, como é que você consegue dormir? Ele falou assim, Moni, se eu não dormir, não vai resolver, eu preciso dormir. E dormia, e eu lá. Então é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, vendo ele dormir. Que eu podia dormir também. Que eu precisava descansar o meu físico, descansar a minha mente. Eu precisava. Segunda coisa, então o primeiro descanso vem de Deus. O segundo, eu aprendo na Bíblia o descanso no meio da adversidade. Filipenses 4, ele diz assim, 4:6. Não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz, lembra que nós vimos que paz é descanso? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém. No meio da adversidade, a palavra de Deus diz assim, que nós temos que entregar a Ele, em oração, confiando, e saber que a paz dEle é uma paz que excede o entendimento. É a paz que eu não entendia que o Sérgio tinha. Eu não conseguia entender como ele conseguia dormir e ter paz no meio daquele turbilhão. Mas era uma paz, essa paz de Deus, esse descanso em Deus que ele conseguia ter e que eu não conseguia. E que eu fui pedir a Deus e fui buscar é um exercício, amém? É no meio da adversidade, você pode descansar. Existe um descanso para mim e para você, quando está tudo virado. Esse descanso em Deus. Paz no meio da adversidade. E ele fala como? Fala com Deus, fala com Ele, ore. E acho lindo ele falar assim, e já ore agradecendo. Amém? E já ore agradecendo. Pelo que Deus está te dando, esse descanso. E pelo que Ele vai fazer. A paz que Ele nos dá, nos mantém firmes e tranquilos, mesmo em meio às tempestades da vida. A Bíblia diz assim que as tempestades vêm, os ventos vêm, vai vir. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, a casa se mantém o quê? De pé. A Bíblia não diz que não vai vir tempestade, não diz que não vai ter vento, que não vai soprar. Fala que quando isso acontecer, a casa que foi construída sobre a rocha, ela vai permanecer o quê? De pé. E a gente buscar essa paz, esse descanso em Deus, é manter a nossa casa firme sobre a rocha. Amém? Terceiro, então o descanso vem de Deus, eu aprendo na Bíblia. Eu aprendo que existe um descanso no meio da adversidade. E a terceira coisa que eu aprendo é que Jesus é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Mateus 11, 28 diz assim. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma.
Ele é o nosso descanso. Gente, que palavra preciosa. Que convite maravilhoso. Foi o melhor convite que eu recebi no meio das tempestades, da adversidade. Era Jesus falando: vem para mim. Vem, Simone, vem para mais perto. Chega mais junto de mim. O que muitas vezes nós fazemos, irmãos, no meio das adversidades, é nos distanciarmos. Quantas e quantas vezes nós encontramos com pessoas que a gente fala assim: irmão, por que você não está indo na igreja? O que está acontecendo? Eu estou com os problemas. E aí eu fico com uma interrogação enorme, sabe? Porque é justamente quando eu estou com problemas que eu preciso me aproximar de Jesus. Porque Ele é quem vai me dar paz, vai me dar tranquilidade, vai me dar serenidade para passar por aquele momento de problema, para enfrentar as situações e para realizar o que eu tiver que realizar com sabedoria, com calma, com tranquilidade. Imagine eu no meio de uma tempestade, eu me distancio do Senhor e aí eu vou fazer as coisas do meu jeito. Sim ou não? Sim, sem direção. E é onde as coisas se atropelam, onde as coisas pioram. Enquanto que Ele faz um convite: vem para mim. Vem para mim, venham a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Existem situações que você não está conseguindo lidar e nem sabendo como lidar. Você não sabe o que fazer. Vem para mim. Eu vou te dar descanso. Não é palavra da Simone, é palavra de Jesus para nós. E Ele é fiel para cumprir. Amém? Ele fala, Ele cumpre. E queridos, eu vi Jesus me dando esse descanso. Para poder, dia após dia, ir lidando com a situação da minha tia, ir lidando com a situação do Sérgio, porque no meio disso tudo, teve internação do Sérgio, eu cuidando dela, junto com a minha mãe, né, nós cuidando dele, cuidando das crianças, trabalhando. Foi o período que eu mais trabalhei. Entrava às 7 horas no serviço, tinha dia que saía 8 horas da noite, 10 horas da noite, uma correria, e eu falava: Senhor, eu preciso descansar em Ti, porque senão eu não vou dar conta. Foi uma prova, irmãos. Mas Ele foi fiel, Ele me descansou. E o meu coração começou a parar de ter. Esses dias eu falei para o Sérgio assim: Sérgio, eu não estou sentindo mais. Eu não estou sentindo mais aquela tremedeira. Eu estou dormindo bem. Foi um descanso em Deus, irmãos. Em Deus, para a minha alma, para as situações. Então, como descansar em Deus? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Nós lemos lá o Salmo 37. Deixa eu beber um pouquinho de água. Nós lemos o Salmo 37. E eu quero conversar um pouquinho sobre como descansar em Deus em cima desse salmo. Eu trouxe a tradução da Bíblia Viva, pedi para o Renan separar para mim. Eu gostei da forma como foi colocada ali, da explicação muito, muito fácil para nós entendermos desse salmo. Diz assim, então, primeiro passo de como descansar em Deus: faça do Senhor a sua grande alegria. Faça do Senhor, né? Em outras palavras, em outra tradução diz assim: agrada-te do Senhor. Ou seja, faça dele. O que te dá alegria? O que te traz alegria? O que alegra o teu coração? Aí você responde: o Senhor, a minha alegria está nele. Quando eu faço do Senhor a minha grande alegria, Ele responde. Vamos lá, versículo? Salmos 37, 4. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Em outra tradução, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Qual que é o nosso grande problema, irmãos? É que às vezes nós queremos satisfazer os desejos do nosso coração, do nosso jeito. Às vezes nós queremos satisfazer, realizar os desejos do nosso coração a todo custo, a qualquer preço. Eu vou fazer, eu vou realizar. Não, a gente não deixa Deus fazer.
A gente quer fazer. E muitas vezes, e eu me coloco porque muitas vezes eu quis satisfazer o desejo do meu coração. Quis fazer, né, como eu pensava, do jeito que eu queria, como o meu coração queria. E eu desagradei a Deus. Eu entristeci o Espírito Santo de Deus. E quando a palavra diz assim, que se eu fizer do Senhor a minha alegria, Ele é a fonte da minha alegria. Ele é a razão da minha alegria. Porque tem gente que fala assim, o dia que eu tiver tal coisa, aí eu vou ficar feliz. O dia que tal coisa acontecer, aí eu vou ficar feliz. Queridos, nós somos do Senhor, a nossa alegria é Ele. E Ele, eu me alegro nele, e Ele satisfaz o desejo do meu coração. Amém? É a palavra de Deus. Então nós precisamos o quê? Nos voltar para Ele. A primeira coisa que devemos fazer para encontrar descanso em Deus é voltar-se para Ele. Eu me volto para o Senhor, eu faço do Senhor a minha alegria. E eu descanso, porque eu sei que a palavra dEle diz que Ele vai trabalhar ao meu favor. Eu não preciso ficar me exaurindo. Eu não preciso ficar exaurindo a minha mente, o meu físico, a minha alma, batendo de frente com situações, batendo de frente com pessoas, sabe, me enchendo de situações que eu não vou conseguir resolver, porque Ele faz. Fala para o seu irmão assim, ei, Ele faz por você. Se alegra nele, Ele faz. E a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então eu tenho que aprender que mesmo quando Ele não faz do jeito que o meu coração queria, é o melhor para mim. Isso é se alegrar em Deus. Porque tem hora, Deus é pai. E você como pai e mãe, às vezes você fala assim para o seu filho. Às vezes você fala o quê? Espera aí. E às vezes você fala o quê? Não. Não é, pais? Não é, mãe? A gente não faz isso? E a gente quer que Deus fale só sim para nós. Ele é pai. Como pai, Ele sabe o melhor. Ele sabe. Então descansa nele. Descansa naquilo que o Senhor fez, faz e fará. Quem está comigo aí? Segundo, Salmo 37 diz assim, o 2. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Salmo 37, 5 diz assim, deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Vou ler só essa parte aí. Porque é a segunda coisa, deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Em outras traduções diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Queridos, às vezes a gente entrega o caminho ao Senhor. Às vezes a gente entrega, mas tem muitas coisas, sabe o que a gente faz? A gente agarra o caminho e fala, é do jeito que eu quero. E a gente começa a conduzir os nossos caminhos. A Bíblia diz para nós entregarmos, para nós deixarmos na mão dEle. Mas a gente agarra, e a gente abraça algumas situações na nossa vida que a gente não deixa Deus nem chegar perto. Quando, em 2006, eu passei pela convenção da igreja onde eu congregava, né? Eu terminei o curso de teologia, e aí depois que a gente terminava o curso de teologia, a gente passava por uma convenção de pastores. E aí foi onde eu fui consagrada pastora. A convenção naquela época foi foi em Santos. Fui para lá, passei 3 dias lá. E quando eu voltei, eu já estava cuidando de uma congregação, junto com o Sérgio. E aí aquela congregação passou a ser uma obra nova, que chamava, né? Uma igreja. E então, de 2006, eu deixei tudo. Eu trabalhava na prefeitura, eu fui concursada na prefeitura de Aparecida, trabalhei lá, daí eu passei no concurso em Pinda, fui trabalhar em Pinda, trabalhei lá, aí exonerei lá, vim para Guará, que eu fui concursada aqui em Guará também, como escriturária, trabalhei na escolinha lá da Vila Bela.
E aí, como eu fui pastorear, eu deixei tudo. Pedi exoneração e fui cuidar só da igreja. E eu fiquei muito tempo ali, né? Aqui, eu louvo a Deus porque os meus irmãos estão aí. Angélica, Saulo, Artemio, Alessandra, Jéssica, Nadir não está aí hoje. Tem uma turma que caminhou desde o princípio conosco. Estão aqui, graças a Deus, estamos juntos. E eu cuidei ali, foi um tempo muito bom, vivemos muita coisa linda ali. Gente, para vocês terem uma ideia, as crianças lá, muitas crianças não conheciam a praia. E nós fomos convidados para poder fazer uma ministração em Ubatuba, no Carnaval. E as igrejas tinham o costume de, quando você ia pregar no lugar, as igrejas abençoavam, tinha uma oferta. E o pastor falou assim: nossa, pastora, vem, a gente tem dormitório para você aqui, pastor, e a gente vai trazer uma oferta e tal. Eu falei assim: pastor, eu tenho crianças aqui, adolescentes, que eles não conhecem a praia. Ao invés de você me dar essa oferta, você não pode reverter essa oferta em estadia para os meus adolescentes? Porque eu queria levá-los para a praia, para Ubatuba, para conhecer aí a cidade. E o pastor, muito abençoado, ele reverteu isso, arrumou local, a gente levou barraca, ficamos lá. Eu levei duas... Gente, hoje pensando, falei, o que eu fiz? 2 vans, eu e o Sérgio, mais 2 irmãos, desci com a criançada para Ubatuba, coisa assim, né? Fui, e nós passamos 3 dias lá no Retiro, era um sítio que a igreja tinha lá, ficamos, e aí Você foi, Jéssica? Foi. Aí nós ficamos lá, e depois, quando foi na quarta-feira, que não tinha trabalhos no Retiro, acabou o Retiro, nós fomos para a praia. E, gente, a praia era meio longe, era um sítio e a gente tinha que andar até a praia. Eu, Sérgio, tocando violão, e a gente caminhando, indo feliz, não tinha celular naquela época. Então, os relacionamentos, os contatos, a troca era algo muito intenso, sabe? Então, eu vivi muita coisa linda ali naquela igreja. E a gente levou aquela criançada para lá e eu tenho fotos hoje de ver a alegria deles de ver a praia. De estar ali, eu sentada com o Sérgio, e eles ali em volta da gente. Eu sempre gostei muito de estar rodeada de adolescente, de criança. E a gente passou muitos bons momentos. E eu falei assim, olha, eu preciso construir uma igreja, porque eu não quero ficar pagando aluguel. E lá um lugar muito simples, muita dificuldade, eu trabalhando, nós conseguimos comprar um terreno lá no Jardim Vista Alegre, e começamos a construir com muita dificuldade a igreja. Né? Ali foi um projeto do tio da Jéssica, que hoje não está mais conosco, do pai da Angélica, né? Das famílias ali. Só que demorou muito tempo, foram muitos anos, porque a gente não tinha dinheiro. E fomos fazendo aos poucos. E em 2020, quando o Sérgio adoeceu, eu tive que tomar uma decisão. O meu sonho era ver aquela igreja concluída. Foi um projeto que eu fiz no meu coração. Gente, tinha dia de eu pegar todo o meu salário e colocar para comprar cimento. Quando eu vejo o Vanderlei falando aqui, é assim que o pastor faz. Eu pegava tudo para comprar cimento. Teve uma época que o Vanderlei, olha, a Carisma doou cimento lá para nós. Eu tenho fotos do cimento chegando, cimento e areia chegando lá no Vista Alegre. Daqui. Vocês nem me conheciam. E aí, queridos, quando ele adoeceu, eu precisei tomar uma decisão de entregar, de não estar mais à frente. Eu não tinha condições, a minha família precisava de mim, ele precisava de mim, eu não conseguia estar na igreja, e aquela obra não estava terminada, nós não estávamos lá, não tinha conseguido, eu não consegui, eu pedi tanto a Deus, eu chorei muito a Deus, faltava, sabe o que para poder entrar? Rebocar as paredes. Já tinha luz, a gente tinha feito, já estava coberto, não tinha piso no chão, estava num cimento queimado. Mas eu não entrei ali, foi que nem Moisés, eu não entrei naquela terra prometida. E foi muito difícil entregar. Não foi fácil. Quando eu assinei o meu pedido de demissão, né, porque eu fazia parte do ministério, nós fizemos uma carta de demissão, eu fui entregar na superintendência que eu pertencia, e eu falei, pastor, olha, agora eu preciso ser cuidada, preciso cuidar.
E foi onde eu vim aqui para Carisma e eu louvo a Deus pelo dia que eu entrei aqui. Pelo cuidado, pelo zelo. Se hoje eu estou de pé aqui testemunhando, foi pelo amor dessa igreja para conosco. E cuidado, irmãos. O Sérgio está aqui. Mas eu precisei entregar. Você entendeu? Tinha uma parte de mim que dizia, não, Simone, você tem que concluir essa igreja. Você tem obrigação de ver. E a outra parte dizia, não, você precisa descansar, você precisa. E eu tive que tomar essa decisão. Hoje a igreja lá está concluída, tem uma pastora lá, né, tá? Quando eu vi a primeira foto, eu confesso com você que o meu coração, eu chorei, porque eu sou humana, eu não sou Deus, mas eu entendi que eu prego muito, que a gente tem que entender os propósitos do Senhor, então tem que acontecer na minha vida, amém? Eu não consegui, Deus não permitiu. Lá está o meu suor, muitos e muitos salários meus. Tinha dia, irmãos, eu lembro uma vez que a gente precisava pagar um pedreiro, e eu tinha que pagar a conta de luz, eu fiquei 2 dias no escuro. Estou confessando aqui, a luz da minha casa foi cortada para eu pagar a conta da igreja. Né? Mas hoje está lá, tem uma pastora lá, está fazendo a obra, e mês passado eu tive a oportunidade de conversar com ela, eu fui no aniversário e ela estava lá no aniversário, e ela veio falar comigo, e ela falando das dificuldades, e eu abençoei a vida dela, eu falei assim, olha, não desista, você é nova, está jovem, o Senhor te colocou ali, cuide daquele povo, né? Então, queridos, às vezes Deus fala não, às vezes a gente não consegue, mas o que a gente tem que fazer é o quê? Entregar o nosso caminho, e deixar que Ele sabe o que é melhor. Ele sabe. Ele cuida de tudo. Eu só pedia para Deus assim, Senhor, eu quero poder estar mais presente na sua obra. Porque daí eu saí da igreja, eu tive que ir trabalhar e fazer as coisas. E hoje, irmãos, semana passada eu passei uma tarde aqui, porque graças a Deus hoje eu posso trabalhar só no período da manhã, dando aula. O salário que eu recebo hoje, dando aula no período da manhã, é maior do que eu recebia trabalhando o dia inteiro, graças a Deus. Então, eu pude hoje fazer isso. Né? Eu vim para cá, eu e o Sérgio, passamos uma tarde gostosa, porque é isso, a minha alma tem necessidade. E eu não estava conseguindo, porque eu tinha que trabalhar muito, trabalhar todos esses anos. Mas esse ano de 2024, o Senhor fez isso. O Senhor me abençoou, né? Para que eu pudesse. Na quinta-feira... Claro que eu fiquei triste de ter largado tudo ali. Mas a hora que eu vi a mensagem do Vanderlei, olha, precisa de alguém. Gente, eu corria para aqui, para Carisma, para poder puxar água. E o meu coração alegre por poder estar servindo. Por poder ter esse tempo. Ficamos eu, a Donara aqui, o Fábio e a Cleide puxando. Não, foi difícil, mas conseguimos. E o meu coração se alegrou por eu poder estar disponível. Disponível. Vocês estão vendo? Deus tem os seus caminhos, irmãos. Eu não deixei de pregar, estou aqui. Quando é a vontade do Senhor, quando Deus fala para o pastor Vanderlei, Simone, glória a Deus, estou aqui. Mas se eu tivesse ficado presa, gente, eu não sei o que seria da minha família. Eu não ia nem cuidar da família, nem da igreja, nem de ninguém. Talvez nem eu estivesse viva, porque eu não ia descansar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Você precisa entregar tudo nas mãos dele. Aí você vai encontrar descanso para o teu coração. Você vai encontrar descanso para o teu coração. Terceiro, confie nele. Salmo 37:5 diz assim, eu já estou terminando. Diz assim, cadê o versículo? Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer, confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Amém? Às vezes a gente entrega, mas não confia. Por isso que ele fala, deixa nas mãos. Às vezes a gente coloca nas mãos do Senhor e depois a gente vai lá e fala, daqui. A gente tira das mãos do Senhor. Ou às vezes a gente entrega nas mãos do Senhor, deixa nas mãos de Deus, mas fica ansioso. A Bíblia diz assim, para você descansar você precisa confiar. Confiar que Ele é poderoso para cuidar de tudo. Ele é bom o suficiente para fazer o que é necessário. Está lá, Ele fará o que for necessário.
Então confia, você entregou, confia, deixa o Senhor resolver, deixa o Senhor fazer, deixa Ele cuidar. Ele é amoroso para cuidar de nós, irmãos. Ele tem amor suficiente para cuidar de nós. E apesar de nós, independente das nossas fraquezas, Ele cuida. Então entrega e confia, confia. E por último, o Salmo 37 diz assim, no versículo 7. Descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. Isso eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado aí. Descansa no Senhor, espera com paciência, espera pacientemente pela ação. Isso quer dizer que Ele vai agir, amém? A Bíblia está falando, espera pela sua ação, espera, não se incomode com os sucessos dos outros, nem com aqueles que planejam mal, só descansa. Descansar em Deus revigora as nossas forças, sabe, nos dá ânimo. Por isso que a gente precisa. 1 Pedro 5, eu quis completar com essa, diz assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Salmo 62, 5 diz assim, ó: descanso, olha o salmista dizendo, descanso somente em Deus, confio nele e minha alma fica de que forma? Tranquila. Ele é a fonte da minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é meu protetor. Os problemas da vida não conseguirão me derrubar. Davi, ele falava isso. Ele tinha plena convicção do cuidado de Deus, então ele descansava em Deus.